Fala pessoal, vocês vão assistir agora uma entrevista maravilhosa com o Patrick Carvalho sobre o Ministério Público. O que é o Ministério Público? Quais são as suas funções? O que o promotor de justiça faz? O que ele não pode fazer? Você vai ver também questões remuneratórias. Quanto um promotor de justiça ganha? Qual é o verdadeiro ganho de um MP? A gente vai abrir isso, assim, vai descortinar essa realidade. Tudo, obviamente, dentro do que a Constituição estabelece, do que as leis estabelecem, do que as normas relativas ao Ministério Público estabelecem, para que você possa conhecer essa carreira maravilhosa. Então aproveita, porque veio uma entrevista maravilhosa aí na sua frente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. E hoje a gente vai trabalhar uma segmentação nova aqui na nossa série de entrevistas, que é focado em focar uma entrevista em carreira. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre o Ministério Público. Tá comigo aqui o Patrick Carvalho, que já tem uma entrevista gravada aqui pro nosso canal, uma entrevista focada na trajetória dele. Fica aí, inclusive, a sugestão para você assistir, que foi uma entrevista maravilhosa e uma repercussão muito boa. Então, assim, hoje o Patrick vai falar não da trajetória dele, ele vai falar sobre o Ministério Público, que eu tô ansioso para ouvir, porque eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal. Patrick, meu querido, mais uma vez, cara, obrigado por ter aceitado essa nova entrevista para a gente falar aqui sobre a sua carreira, que é o Ministério Público. Você hoje é membro do Ministério Público de São Paulo. Mais uma vez, cara, obrigado demais. Tudo bem, João? Eu que agradeço a oportunidade, novamente podendo contar não só da minha história, mas hoje contar um pouco sobre o que um promotor de justiça faz, porque foi uma dúvida que eu tive lá no início da carreira e as informações são escassas. Eu acho que é um trabalho de utilidade pública enorme esse novo roteiro que você está elaborando para quem está ali sentado, prestando concurso, entender a realidade que espera caso seja aprovado. E eu tenho certeza que após conhecer essa realidade, a pessoa vai ficar mais motivada ainda. Muito bom, Patrick, muito bom. É, como eu falei, o nosso objetivo aqui é falar na carreira, né? Sobre a sua trajetória, a gente tem um vídeo ali, como eu comentei, né? Uma entrevista já está disponível. Mas só para o pessoal te conhecer, se você puder, assim, em breves palavras, falar da tua trajetória. Tem aquele vídeo lá a gente desenvolve bem, mas só para o pessoal te conhecer, né? Quem é o Patrick, como você, ali, em um minuto, assim, você saiu da graduação, você passou no MP, né? Tempos depois. Você fez vários concursos, quanto tempo foi isso? E aí é só pra gente botar a bola em jogo, só para o pessoal conhecer um pouquinho melhor você, e aí sim a gente entrar no MP. Perfeito. Pessoal, eu sou do interior de Minas, acho que o sotaque nos próximos minutos vai me entregar, mas eu já adianto, sou do interior de Minas. Fui formado pela PUC Minas, e meu primeiro concurso público foi para o cargo de agente penitenciário, hoje Polícia Penal. Exerci a função por cerca de 2 anos e meio, 3 anos lá em Minas Gerais. Depois eu fui aprovado para o cargo de delegado de polícia. Logo após a conclusão da graduação, eu exerci a função de delegado de polícia, não precisava de experiência jurídica. Exerci essa função por 5 anos e em 2024, dia 3 de junho de 2024, salvo engano, eu iniciei a carreira como membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Meu prazo de estudo específico para essas carreiras jurídicas de promotoria e magistratura foi cerca de 2 anos e meio. Eu prestei concursos para magistratura, vários concursos para magistratura. Estou aprovado atualmente para a prova oral do Espírito Santo, aguardando o andamento. E para o Ministério Público, eu me dediquei tanto ao Ministério Público de Minas e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E hoje, praticamente, eu encerrei minha carreira de concurseiro. Muito bom, cara, excelente. Aí fez uma redução ali do histórico, que eu sei que foi um histórico grande. Cara, vamos lá. Vamos falar então agora sobre o Ministério Público. Primeira coisa, vou começar com a pergunta óbvia, né? O que é o Ministério Público? Né? Onde é que ele está? E aí já começando com uma pergunta óbvia e emendando numa pergunta já um pouquinho mais polêmica, né? É, onde o Ministério Público está situado na estrutura de poder do Brasil, na estrutura constitucional, né? Que para a gente entender o Ministério Público. Primeiro, João, fazer um recorte que a minha posição é a posição de recém-membro.
novato na carreira e ainda estou compreendendo a dimensão enorme que é essa instituição. E eu te Pô, falo que se você me perguntasse isso há cerca de um ano e meio atrás, provavelmente ia sair só umas duas palavras: processo penal, alguma coisa nesse sentido. Eu não tinha é. conhecimento sobre a dimensão do MP até começar a estudar para a prova oral. A gente sabe que a divulgação, às vezes, maior dos concursos é para magistratura, porque é uma questão que toda a população conhece. O que o juiz faz? O juiz decide. E tudo, decide tudo. Então, a gente que é concurseiro, a gente não foge desse senso comum e vai, às vezes, para a carreira da magistratura por imaginar o que se faz. Quer decidir, a gente quer decidir. E às vezes o concurso de promotor de justiça, quem não trabalha na área, quem não lida com o dia a dia, ou quem não tem nenhum conhecimento do poder, tanto do poder judiciário quanto também das carreiras públicas, por vezes não compreende a dimensão. E eu me coloco nesse ponto de fala porque eu não compreendia a dimensão. Então, primeiro é isso. E segundo ponto, há todo um aspecto teórico, há todo um aspecto de discussão no ponto de vista doutrinário, do ponto de vista de precedentes sobre a instituição. E aí eu vou sair desse ponto e ir para um aspecto totalmente prático. Ao meu ver, depois de estar aqui há um ano e ter estudado um pouco sobre a carreira e exercido algumas funções, eu acho que a dimensão do Ministério Público, por vezes, não é tão conhecida pela população, mas sem saber, o Ministério Público sempre está atuando diretamente com a situação do cotidiano das pessoas. A questão processual penal, acho de conhecimento geral. O Ministério Público é o titular da ação penal, ele é o responsável por, usando uma linguagem bem comum mesmo, sem aspectos técnicos, apresentar a situação criminal perante o poder judiciário. Isso, perdoem a questão teórica profunda, vamos falar de um ponto de vista bem prático. Hoje a gente tem uma investigação que o delegado de polícia, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as instituições de segurança pública conduzem, mas o cargo natural do delegado de polícia, e ao fim dessa investigação apresenta essa investigação por meio de um relatório para o promotor de justiça. E a partir dessa análise das investigações que foram feitas, o promotor de justiça analisa se, no caso concreto, o que deve ser feito. Devemos denunciar essa pessoa, oferecer um acordo de não persecução penal, pedir mais diligências, arquivar o procedimento. Eu falo que o delegado de polícia ele carrega a bola até o meio de campo e do meio de campo até o gol é o promotor que vai decidir qual a melhor jogada e conforme a lei o que deve ser feito. Novamente, vamos numa linguagem bem simples. A área processual penal, todo mundo conhece, e principalmente a atuação perante o tribunal do júri, que eu considero o ápice da carreira no contexto de você sentir aquela emoção mesmo. E eu falo que eu fui promotor de justiça o dia que eu fiz meu primeiro júri. Eu falo que naquele momento eu entendi a dimensão, um aspecto processual. Mas a outra dimensão, que por vezes não é tão difundida e é extremamente importante, é a atuação nos direitos difusos. E o que seria essa atuação? Hoje se fala de um MP, e isso é um ponto teórico, do MP resolutivo versus um MP demandista. Basicamente isso já pode ser aplicado em concursos públicos. Hoje há uma mentalidade, principalmente de quem ingressa, das novas correntes teóricas do MP, sobre a necessidade do MP assumir um protagonismo nas políticas públicas, não na resolução, mas sentar, colocar à mesa as pessoas necessárias para resolver essa situação e, através de um meio de comunicação, uma igualdade de tratamento, conseguir resolver situações que, por vezes, o poder executivo e a sociedade civil e as organizações sociais atuando isoladamente não conseguem conversar entre si. Por isso se fala do MP resolutivo, se fala de processos estruturais, tanto do ponto de vista judicial e extrajudicial. E onde está o MP nessas questões tão complexas? Em recente palestra que tivemos aqui junto à Escola Superior do MP, eu ouvi de um professor, de um outro membro, que o MP seria o único órgão com atribuição constitucional capaz de sentar à mesa com todas as pessoas que precisam estar ali para resolver uma situação e conduzir essa reunião pensando no bem público, pensando na finalidade social. A grosso modo, hoje temos o poder judiciário, o executivo e o legislativo. E, por vezes, esses três poderes, dentro da sua gama de atribuições constitucionais, não conseguem sentar e resolver entre si situações do cotidiano de políticas públicas, situações de direitos sociais.
e incube ao MP, nesse contexto, chamar essas pessoas, principalmente aqueles entes do Poder Executivo, os participantes da sociedade civil e também o Poder Legislativo, assentar e traçar uma forma de resolver circunstâncias relacionadas à proteção da criança e adolescente, proteção, concretização do direito à saúde, acesso a escolas, questões de saneamento básico, direito ao meio ambiente, o meio ambiente, tudo que envolve esses direitos difusos, esses direitos sociais. O MP pode chamar essas pessoas, sentar e, através de elaboração de mecanismos extrajudiciais, termos de ajustamento de conduta e outros instrumentos, alinhar uma perspectiva de solução para o futuro. É muito mais do que isso. Temos atribuições dentro da área, tanto de difusos da criança e adolescente, mas também vamos falar, repressão e responsabilização, melhor dizendo, das crianças e adolescentes por atos infracionais, a atuação na função de custos legis, ou seja, um fiscal da lei no âmbito de família, a atuação no trabalho cartorário, hoje com uma função evoluída, uma função mais densificada, que é uma atuação extrajudicial no trabalho dos cartórios, etc. Processos de falência e recuperação judicial nessa função também de custos legis, defendendo não só o interesse da população em geral, mas também o interesse daquelas partes que estão no processo, principalmente os credores. Basicamente isso. Podemos aprofundar em cada segmento, mas um panorama geral, fugindo da literalidade do artigo 129, que é só você ler ali, você vai ver a amplitude, mas tem esses pontos importantes. E se citar também o controle externo das polícias, que é algo também que é muito midiático, né? Sempre volta essa situação de o Ministério Público e a função de corregedoria geral, vamos dizer, fora da estrutura administrativa do Poder Executivo como um supervisor, não que tenha subordinação e hierarquia, mas um fiscal das atividades praticadas pelos órgãos de investigação criminal e as polícias como um todo. Cara, muito bom. Já nessa primeira inserção aqui sua, já muita coisa legal. Você citou o artigo 129, só para o pessoal entender, o 129 da Constituição Federal, né? Que Isso, aí traz lá, isso. não, tranquilo, traz lá as atribuições do MP. Cara, eu fui tomando nota aqui e vou te fazer algumas perguntas. É, primeiro, só dar um destaque a isso que você falou sobre o MP resolutivo versus MP demandista, né? Que aí é o Ministério Público assumindo um protagonismo nas soluções como um grande articulador do debate relativo a políticas públicas, né? E isso, de alguma forma, encontra ali uma certa interseção com aquela teoria dos diálogos institucionais, né? Que o STF também tem falado muito, que o próprio STF faz e que o Ministério Público também vai adotar uma posição legal. É, e aí um comentário interessante que alguns países, por exemplo, em Portugal, a carreira de magistrado, não sei se sabia disso, mas lá eles falam magistrado do Ministério Público, magistrado do Judiciário, né? Então você pode, inclusive, até migrar depois de um para o outro, enfim, tem uma coisa assim. No Brasil é que teve essa separação mais rígida, né? Ah, sem querer fazer nenhum juízo de valor, o que é melhor, mas lá, didaticamente, você entende que o membro do Ministério Público é um magistrado, né, com um foco específico, né, até separando, né, assim, essa ideia, ou tirando da nossa mente essa ideia de que, não, calma aí, o magistrado no Brasil está numa posição superior a todas as demais carreiras, porque não existe isso, né? Cara, sobre difusos, você falou que cada ponto desse, eu concordo, poderia ser assim um debate longo. Mas para nossa galera entender, quais seriam essas. Não precisa nem aprofundar, tá? Mas só para dar uma visão assim, panorâmica, como se fosse uma espécie de mapa. Quais são essas grandes áreas dentro do chamado direito difuso? Possivelmente vou esquecer algumas, mas considerando o tempo que eu atuei recente e o que eu já trabalhei de fato, temos como cargo-chefe as áreas previstas ali na Constituição, tal como direito à saúde, tá? A efetivação do direito à saúde, a questão envolvendo os grupos vulneráveis, tais como os idosos, pessoas com deficiência, outro grupo, não grupo, mas outra seara do direito muito importante é a educação,
ou seja, efetivar não só a saúde, mas a educação, a proteção do meio ambiente, que foi um cargo que eu atuei por alguns meses, e não só meio ambiente, habitação, urbanismo, que são desdobramentos correlacionados. Temos a parte da tutela difusa da criança e do adolescente. Temos a situação do promotor que atua na área penal, processual penal da criança e adolescente, mas também temos a proteção difusa através das políticas públicas relacionadas a crianças e adolescentes. Aliado a isso, vamos ter também a atuação, e aqui já olhando para um prisma bem um guarda-chuva, que seria a tela de direitos humanos, como uma circulação global, envolvendo tanto proteção de minorias, como a população LGBTQI+, e todas as outras ramificações, que também tem essa seara de tutela dentro de direitos difusos. Mas esses são as principais atribuições. Com certeza eu esqueci alguma. Não, tranquilo. Não, mas a ideia é exatamente essa, é dar uma visão geral, né? Então, eu botei aqui, né? Direitos humanos, saúde, vulneráveis, educação, meio ambiente, habitação, criança, adolescente, enfim. É, e o que é legal, porque muita gente, em alguns desses assuntos, muita gente, quando pensa nesses assuntos, pensa em defensoria pública, né? E não é só o caso, né? O Ministério Público tem uma atuação diferente da atuação da Defensoria Pública, mas, digamos assim, dentro da mesma segmentação do tema jurídico, né? Bacana. Cara, fala um pouquinho pra gente sobre o que são esses processos estruturais, né? De novo, galera, o nosso objetivo aqui não é ter uma aula jurídica, né? Uma aula de concurso preparatória para uma prova. Aqui é a gente criar uma consciência e um conhecimento sobre a atuação do profissional dessa carreira, né? Então, a minha pergunta aqui para o Patrick não é para que ele dê uma aula para gente sobre o que é um processo estrutural, né? Mas é para que você tenha uma noção conceitual, né, prático, do que é esse processo estrutural, como é que isso funciona no âmbito do Ministério Público. E para isso, João, eu faço um recorte até usando o gabarito da minha prova, do concurso 95 do cargo de Ministério Público, que foi o que eu prestei, fui aprovado, o último concurso que foi finalizado. A questão discursiva, né, a dissertação, era sobre esse tema, um processo Legal. estrutural, uma demanda estrutural, e o espelho veio a direcionar um pouco também da minha compreensão sobre o tema. E, novamente, reforçando, igual o João falou, há um debate hoje enorme sobre essa temática, com os principais promotores de justiça que atuam na área de direitos difusos no Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo os maiores expoentes dessa ideia. A linha de pesquisa hoje de doutorado da USP sobre isso, inclusive eu sei porque eu estou olhando para avaliar a possibilidade de ingresso e eu vi essa temática e achei interessante. Mas, basicamente, quando você avalia hoje as dificuldades que a população enfrenta, você não pode enxergar sobre um prisma natural, de um processo onde há partes, onde há uma demanda, onde uma instrução processual e, no final, uma decisão objetiva e direcionada. Quando você vê as situações hoje de dificuldades da população, a gente fala de problemas estruturais que fazem a conexão com diversas áreas do direito, diversos órgãos de atuação, diversos poderes. Cito como exemplo uma questão simples de moradia. Hoje, quando nós notamos uma questão de uma ocupação antrópica consolidada dentro de uma área de preservação legal e totalmente irregular, não tem como a gente lidar com essa situação de um ponto de vista tradicional. Ou seja, faça isso, faça aquilo, vou demolir ou não vou demolir. É muito mais complexo que isso, porque uma decisão judicial simplista, ela vai gerar novos problemas. E nesse contexto onde precisamos de decisões complexas, decisões paulativas, decisões intermediárias, falamos de uma questão estrutural. Então, basicamente, isso começa a vir, e aí eu, não vou, eu sei que o senhor vai conseguir falar com muito mais detalhes sobre o nascedouro dessa questão estrutural, do processo estrutural e do estado de coisas inconstitucional, que é um pouco correlacionado lá em constitucional, mas aqui trazendo para a seara extrajudicial, como que podemos resolver questões tão complexas seguindo um modelo que é tradicional milenar?
Então, aqui nesse ponto, nasce uma discussão sobre um procedimento diferenciado, onde os papéis dentro desse processo são modificados, o fluxo processual é modificado para que, mais do que o rito, seja priorizado uma solução objetiva. Então, tal como esse exemplo que é um exemplo bem simples, mas que pode ser avaliado de uma questão mais complexa, é uma questão dessa ocupação. Como que vamos fazer uma instrução processual regular e, ao final, o juiz ter que sentenciar num contexto que, olha, vamos demolir e vamos restaurar o meio ambiente? Essa decisão ela vai gerar enormes repercussões do ponto de vista daquela população que está ali, para onde ela vai? É uma tarefa do município? O município falhou na fiscalização e deixou consolidar? Ou é uma situação muito mais ampla de ausência de moradia? Mas se tem ausência de moradia, para onde essas pessoas vão? Mas há uma fila de espera para habitação municipal. Mas e as pessoas que estavam regulares nessa fila? Elas vão ser preteridas em prol de pessoas que ocuparam irregularmente? Mas e o meio ambiente? A gente vai pôr em quê? Vai pôr o meio ambiente como secundário ou como setor principal? É uma questão que não tem resposta pronta, não tem na doutrina um capítulo que fale, nessa situação fazemos dessa forma. Essa solução precisa ser construída. E no ponto de vista extrajudicial, ou seja, antes da judicialização dessa demanda, incluba o Ministério Público, igual aconteceu comigo, chamar tanto os órgãos municipais, a representação dessa comunidade, as pessoas que podem de fato influenciar nessa situação, a sentar e conversar e olhar para experiências correlatadas de outros municípios. Isso não é a primeira vez, isso acontece, por exemplo, em Ribeirão Preto. Como que foi feito? Como que resolveu? Nessa situação, eu tive a experiência de sugerir uma ideia e a própria procuradora municipal, olha, tal município foi feito dessa forma, mas gerou essa repercussão. Então, não é um processo de eu falo, outra pessoa fala e finaliza. É um diálogo, é um debate, onde há um diálogo institucional, por vezes dentro do próprio órgão do Poder Executivo, onde as secretarias precisam só conversar e às vezes elas não conseguem conversar dentro da estrutura do Poder Executivo e precisa. E é necessário que o Ministério Público chame essas pessoas para que haja de fato um comprometimento com a solução da questão. E isso a gente pode olhar no meio ambiente, mas também pode olhar, por exemplo, uma situação de prestação de serviço à educação, prestação de serviço à saúde. Hoje, por exemplo, a fila do SUS, a questão de cirurgias completas, a questões de déficit orçamentário para medicamento de alto custo, igual o STF teve que enfrentar recente. Não são problemas com soluções imediatas, soluções que você consegue tomar de primeiro pronto. É uma solução que ela vai ser construída, e aqui a gente pode atuar na área extrajudicial, que é uma sequência de reuniões, audiências, debates, conversas, até chegar numa solução, e mesmo depois dessa solução, a gente avaliar a implementação dessa solução para que a solução possa ser modificada conforme a realidade. Vamos trazer isso para um processo judicial. Fala-se que há decisões em cascata. O que seriam essas decisões em cascata? Vamos supor que seja necessário o ajuizamento de uma ação para resolver uma questão complexa. Em tese, temos uma sentença judicial que, caso alguma parte seja inconformada com essa decisão, faça recurso. Um processo estrutural, por vezes, essa decisão, ela não é a decisão final, é uma decisão intermediária que vai ser avaliada os seus efeitos e, posteriormente, pode ser feita uma nova decisão reajustando a rota, porque até o magistrado, ele não pode se imiscuir da função de decidir, mas não pode ser exigido do Poder Judiciário que, em questões tão complexas, tenha uma decisão definitiva e assertiva sobre o tema. Então, ele dá uma decisão que direciona uma situação, mas depois desse período de fiscalização, de monitoramento, por que não voltar à fase decisória para fazer uma nova ajuste de rota, avaliar o que foi positivo e o que foi negativo. E isso parte de uma compreensão de um processo diferenciado, não só do ponto de vista decisório, mas do ponto de vista dos atuantes no processo. Você citou a Defensoria Pública. Em um processo tão complexo como esse, não pode ser um Ministério Público ajuizando uma ação civil pública contra o município para implementar um direito. Não, precisa de tutela tanto do Ministério Público, mas também da Defensoria Pública, que tem esse contato diário, por vezes maior, com o setor vulnerável, com as camadas vulneráveis. E também o município ele não é uma parte no sentido de adversário no processo. O
o município também tem que atender uma finalidade pública, da mesma forma que os outros entes públicos. Então, por que o município não pode ser visto como uma parte sem sentido adversarial, ou seja, um ente daquele processo, um personagem jurídico daquele processo que também quer uma solução e que sozinho não consegue, porque por meio das suas limitações legais, orçamentárias e até limitações jurídicas de criatividade, é necessário que haja uma reinterpretação dessas partes para que haja uma harmonia da solução final. Basicamente, João. Ou seja, não é pouca coisa. Cara, achei excelente, é, exatamente para poder. Eu sei que tem muita gente que já tem essa noção, mas talvez para a grande maioria quebrar um pouco esse paradigma de promotor de justiça é o órgão de acusação num processo penal, né? E aí entender, alguns eu sei que já tem essa noção, difuso, enfim, mas é exatamente o que é isso. E eu acho que isso trouxe bastante clareza para o pessoal aqui. Quero agora, entendido essa primeira parte, né, assim, do órgão como um todo, olhar agora para o membro do órgão, né? É, como é que é o dia a dia de um promotor de justiça? Eu sei que você está no MP de São Paulo, né? Então tem as peculiaridades da sua realidade local, mas eu também sei que, de certa forma, você tem coisas ali que vão servir mais ou menos para o pessoal entender como é que é o dia a dia de um promotor de justiça. Isso, e até acrescentando, João, quando falou de difuso, eu esqueci uma das principais áreas, que é o patrimônio público, que está Ah, sim, correlacionado a verdade. tudo que a gente falou, principalmente a lei de improbidade, então o patrimônio público não pode deixar de ser esquecido. Aliás, só um parênteses nesse ponto, né? Por isso que numa prova de MP, por exemplo, improbidade administrativa é um dos temas que a pessoa tem que saber bem, porque pode não apenas cair na primeira fase, às vezes até na segunda fase, questões discursivas, peças, né, envolvendo Importantíssimo, quase que não sai a falar, improbidade. importantíssimo, tá? E é uma atuação muito específica dentro da carreira e muito importante, É, que é a tutela do patrimônio público. Quanto às legal. funções, a vantagem de ser recente na carreira é que, como eu estou no status de substituto, literalmente eu sou um substituto, então, por vezes, eu sou substituto de um promotor do meio ambiente, por vezes, eu sou substituto de um promotor de tribunal do júri, ou também um substituto de promotor de instância inicial, que, vamos dizer, cuida de todas as temáticas. Hoje, dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, e eu acho que a gente pode tomar como um consenso, você ingressa na carreira como substituto. E o que o substituto é? Nada mais do que um membro, de fato, você exerce todas as funções de promotor de justiça, você tem todas as atribuições, bônus e ônus, mas a sua matéria de atuação, inicialmente, ela vai ser um suporte às necessidades da administração interna da instituição. Então, por exemplo, hoje eu sou responsável por auxiliar os promotores quando há uma situação de férias, de licença, de acumulação de cargo, quando há um déficit naquele cargo e precisa de apoio, mas principalmente nesses pontos de férias, licenças e afastamentos. A partir do momento que surge essa necessidade, somos designados. A diferença, a peculiaridade do Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu sei que é uma situação muito peculiar daqui, é que essas designações que a gente chama, ou seja, essa atribuição de um cargo, ela é muito rotativa. Eu sei que, por exemplo, em Minas, isso é praticamente anual. Todo ano há um direcionamento para qual cargo você vai trabalhar. E isso tem uma estabilidade por alguns meses. Aqui em São Paulo, todo mês, quiçá toda quinzena, somos modificados de atribuições. Então, por exemplo, a primeira quinzena eu posso estar trabalhando com infância e juventude, na segunda quinzena fazendo júri, e no outro mês cuidando de direito de família. É muito rotativo, é complexo, porque na mesma época que, me lembro da época de concurso público, que do nada você estava em direito civil, do nada você está em direito penal, você tem que ter esse trânsito entre as matérias, e hoje o Ministério Público do Estado de São Paulo exige muito isso. Dentro dessas atribuições, temos que ter como norte que há uma divisão dentro da instituição sobre as instâncias, ou seja, uma divisão de quantitativo de promotores e suas responsabilidades conforme o porte da cidade, calculando não só um quantitativo de pessoas, habitantes, mas também uma demanda processual da cidade. Então, por exemplo, em São Paulo, temos primeira, segunda, instância inicial, intermediária e final. Tem estados, tem primeira, segunda e terceira instância. Nada mais é do que uma divisão das promotorias
conforme a especificação de cada promotor. Uma entrância inicial aqui em São Paulo pode ser somente um promotor de justiça. Aquela cidade tem um promotor de justiça e, naturalmente, ele vai acumular todas essas funções que trabalhamos. Ele pode fazer um júri na segunda e na terça-feira fazer uma audiência concentrada de infância e juventude, e na quarta ter uma reunião de assinatura de um TAC um TAC relacionado a patrimônio público com o prefeito. Pode alternar todas essas funções e você tem eu acredito nessa instância inicial, quando você é um único promotor, a sua proximidade da população é muito maior, porque você é uma referência e você se insere naquela comunidade, na sua raiz, no seu âmbito, porque você precisa compreender a dinâmica daquela cidade, os seus personagens, e, a partir disso, conseguir fazer um trabalho efetivo. A entrância inicial também pode acontecer de ter um volume maior de processos e população que justifique 2 promotores, 3 promotores, nada é inviável. E, nesse caso, haveria uma divisão. Um promotor cuida da parte criminal, outro cuida da parte difusa. Depende de cada cidade a sua divisão de atribuições. Isso é o próximo passo da minha carreira. Eu sou substituto e o primeiro momento de evolução na carreira seria a titularização. Ou seja, depois, isso não está relacionado com vitaliciamento, tá, pessoal? O vitaliciamento é 2 anos e pronto. Ou você precisa passar esses 2 anos, onde você está sendo submetido a uma análise da instituição, se você de fato tem um perfil, segue as recomendações da carreira, isso é feito pela corregedoria, mas, paralelamente a esse período de vitaliciamento, que é nacional, corre também a sua evolução na carreira. Você começa como substituto e, a partir do momento que você passa algum tempo na carreira, há todo um efeito cascata de movimentações. Um procurador de justiça aposenta, abre uma vaga, um promotor de justiça de instância final vira procurador, um de intermediária vai para a final, um inicial vai para a intermediária e aquela inicial abre para que uma das possibilidades, um substituto igual eu, possa ingressar nessa cidade específica. Até o momento que você é substituto, aquela garantia da inamovibilidade, ela não se aplica. Você está à disposição e você não tem um cargo fixo. Então, já trabalhei em várias cidades e você também, independente do estado, vai estar nessa submissão. A partir do momento que você titulariza, ou seja, ali tem uma ordem, principalmente de antiguidade, você escolhe a sua cidade, começa a correr, começa a ter a validade dessa garantia constitucional. Você vai ficar ali, se você quiser aposentar ali, você pode aposentar, salvo algum processo, alguma questão nesse sentido. Nesse ponto, temos o promotor de entrância inicial. Promotor de entrância intermediária e entrância final são promoções da carreira que dependem também de uma ordem de antiguidade e de merecimento para você conseguir atingir. E o ponto é, quanto mais específico, quanto mais alto a entrância que você está, seja a nomenclatura de segunda ou terceira entrância, seja a nomenclatura de intermediário ou final, mais específicos são as suas atribuições. Lembra daquele contexto que o promotor de entrância inicial poderia ter todas as atribuições? Isso é bom, porque eu acho que é uma escola, você tem um papel social muito importante, mas você não consegue, por exemplo, pegar uma doutrina sobre o tribunal do júri e ler, porque você não vai fazer um júri, mas no outro dia você precisa ser um especialista em direito à saúde. E isso às vezes é complexo, não dá para a gente aprofundar muito. Mas a partir do momento que você vai passando o tempo na carreira e sendo promovido, você consegue se especializar, porque os cargos começam a ficar mais especializados. Numa segunda entrância, por exemplo, você teria um cargo que cuidaria de execução penal, de tribunal do júri e também de atos infracionais e violência doméstica. Só isso, vamos supor. Isso é totalmente casuístico, depende de cada cidade, de cada atribuição de cargos. Aí você se especializa mais, você vai para a entrância final. Por exemplo, em Ribeirão Preto, temos promotores que atuam somente na violência doméstica, somente Tribunal do Júri e Execução Penal, somente direito de família. Isso é bom porque são extremamente especializados. Você tem um conhecimento teórico muito aprofundado daquela temática. Há promotores de Tribunal do Júri aqui há 20 anos. Pensa, você há 20 anos fazendo Tribunal do Júri, a sua expertise é enorme, a sua experiência é enorme. Então, essa divisão de entrâncias, ela visa especializar suas atribuições para que você tenha uma noção geral. Lá na primeira entrância, dessas matérias aqui, eu gostei dessa. Então, você vai se direcionando, através das suas escolhas de promoções, para qual cargo você quer exercer.
E eu falo que é igual a faculdade. Você começa se apaixonando pelo direito penal, todo mundo quer, todo mundo não, grande parte dos promotores às vezes quer trabalhar com o tribunal do júri, e você tem essa experiência, às vezes você gosta, e lá quando chegar a fase de estar numa terceira instância de se especializar, você escolhe o tribunal do júri para trabalhar. Ou não, às vezes você gostou muito de lidar com difusos, área de saúde, área de educação. Lá na instância final você vai poder escolher. Posteriormente a isso, aqui em São Paulo, a gente tem uma nova promoção que seria para o cargo de procurador de justiça, que é uma atuação onde manos do procurador-geral de justiça, que é responsável por dar parecer, isso é um pouco mais complexo de entender, dentro dos processos que chegam. Resumidamente, tem muitas outras funções, mas, por exemplo, no direito penal, uma sentença criminal, o promotor de justiça que está atuando naquele caso, ele pode recorrer ou não. Caso ele recorra daquela decisão, ou não recorra e tenha que apresentar só uma contrarrazão, o pessoal do direito já conhece isso, o processo vai para a segunda instância. Nessa segunda instância, a gente tem um procurador de justiça que vai analisar aquele caso com independência funcional e dar um parecer sobre aquilo. E ele pode ir de encontro à posição do promotor de justiça. Não precisa ser alinhado. Por vezes acontece, um promotor de justiça acha que o caso merece uma pena maior e o procurador de justiça acha que não. O promotor de justiça acha que aquela nulidade ela não foi de fato importante no processo e o procurador de justiça fala, não, de fato, esse processo ele tem que voltar para a instituição porque tem nulidade, tem essa independência. E ali é o ápice da carreira, que é o procurador de justiça. Perfeito. E mesmo dentro do Procurador de Justiça, eu sei que tem essas mesmas especializações ou outras especializações. Sim, sim, E, há divisões. com certeza. Eu achei interessante o que você comentou sobre vitaliciamento versus titularidade, que são realidades diferentes, o que vale não só para o MP, mas tanto para a magistratura, né? Eu conheço muita gente, por exemplo, que vitaliciou depois de 2 anos, mas só foi titularizar, sei lá, 3, 4 anos depois, aí vai depender da carreira. Ou até titularizou antes de vitaliciar, né? Sim, Também já sim. vi essas realidades. Então são duas realidades diferentes. Outro ponto que você comentou, Patrick, que eu achei bem legal, é que quando você falou assim, né? Teve uma hora que você falou assim, pô, o cara pode ficar 20 anos no júri, né? E aí se especializar ali, se tornar, né, conhecer bem. E aí eu fiquei pensando assim, pô, mas talvez a pessoa tá ouvindo aqui e falou assim, pô, mas eu não quero ficar 20 anos no júri. E aí eu tinha anotado aqui para te fazer essa pergunta, mas você mesmo já antecipou essa pergunta, que é assim, a pessoa pode direcionar a especialização que ela quer de acordo com as oportunidades que vão aparecendo, né? Então, pô, Sim. abriu entre aspas, uma vaga, uma possibilidade ali para ela ir para uma promotoria que atua no júri. Pô, mas eu não quero trabalhar no júri. Ok, eu não sou obrigado a, entre aspas, me candidatar. Não, Eu estou usando uma não. linguagem simples, né? Sim, A pessoa sim. vai escolhendo para onde ela vai e ela mesma pode ir direcionando de acordo com as oportunidades, não é isso? Sim, e isso inclui dois pontos, inclusive o territorial. Eu acho que é uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. Hoje, por exemplo, eu moro numa cidade e eu quero viver o resto da minha vida nessa cidade que eu estou. Eu gosto daqui, minha família está consolidada aqui, e isso influencia a sua organização de carreira. Por exemplo, eu posso ser substituto, ou seja, não ter um cargo fixo, até eu aposentar, nada me impede. Mas por que que eu faria isso? Até aposentar é muito tempo. Mas eu posso aguardar 3, 4 anos como substituto até chegar a uma cidade que eu queira titularizar. E aqui eu pego muito do ponto de vista territorial, distância. Eu quero uma cidade próxima da cidade que eu estou morando para minha família ter estabilidade. Então, você que está pensando nessa questão de território, de deslocamento, é uma faculdade sua. Eu, por exemplo, vou aguardar alguns anos até aparecer uma cidade que esteja próxima aqui. E eles não podem me obrigar a titularizar uma cidade qualquer. E também não só de distância, mas, por exemplo, quando você vai titularizar, vamos supor que é uma cidade em trânsito inicial, você necessariamente tem que seguir essa ordem, inicial, intermediária, final. Eu posso ver, olha, essas atribuições do cargo que abriu não me interessam. Então, vou aguardar. E outra possibilidade, você titulariza num cargo que você não queria, mas estava próximo, isso pode acontecer, né? Você não gostou tanto, mas a vida de substituto é um pouco cansativa, porque a rotatividade é enorme, a imprevisibilidade é grande, mas eu quero titularizar para ter uma tranquilidade, mas eu não gosto das funções.
Dentro da primeira entrância, quando abre novas vagas, você pode se remover para outro cargo da mesma instância. Então, existe a promoção. A promoção é você sair de inicial para intermediário, intermediária para final. Mas existe a remoção, que é você está num cargo inicial de júri e mais 5 funções. Você não gosta de júri. Você vai para outro cargo, às vezes na mesma cidade, que a cidade às vezes tem 2, 3 cargos, e nesse outro cargo você muda as suas funções. Também pode. Isso o que Perfeito, importa? Tempo. Quanto mais tempo na carreira, mais bem colocado na lista você está. perfeito. Ou seja, a síntese é, até esse momento, o Ministério Público é riquíssimo, tem, em termos de atribuições, né, tem diversas oportunidades. E a pessoa ela pode, óbvio, que não é num estalar de dedos, mas a pessoa pode, de acordo com as oportunidades que vão aparecendo, ela pode ir direcionando, ela vai ter um gostinho do todo, né? E aí, conforme ela for tendo mais apetite ou não para um lado ou para o outro, ela pode ir se direcionando. Muito legal, Patrick, muito legal ter essa visão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui para a gente começar a caminhar aqui para nossa conclusão. Cara, vamos falar da parte financeira agora. E óbvio que eu vou te fazer uma pergunta, a pergunta para você responder. Essas informações são públicas, né? Os próprios editais trazem, enfim. Mas como é que é a remuneração de um promotor de justiça? Eu sei que tem a questão do subsídio, né? Que é subsídio, a nomenclatura, enfim. Mas como é que funciona isso? A pergunta é, e eu vou te deixar muito à vontade, não é para falar da tua realidade, é para falar da realidade do Ministério Público, né? Como é que é, quanto ganha um promotor de justiça? Eu estava olhando para o lado aqui que eu queria abrir o contra-cheque, porque eu não, o número exato eu não sei. O subsídio hoje no promotor de justiça, depois dos últimos reajustes inflacionários, está R$ 34.083. Provavelmente o concurso 96 que está em aberto, não sei se no edital ficou previsto isso, mas é o subsídio atual do membro do Ministério Público. Isso em rendimento bruto, tá, pessoal? Tem os descontos de imposto de renda, que é 27%, e também a Previdência. Mas essa informação é pública, então não estou fugindo de nada que seja legal. Você tem adicionais, e eu acho isso muito interessante porque é um reconhecimento pelo seu esforço. Quem viu minha última entrevista, eu não gostava tanto da política remuneratória da Polícia Civil, porque por vezes você trabalhava mais e isso não era remunerado. Aqui no Promotoria, aqui no Ministério Público, há uma valorização, se você trabalha, você ganha. Nada mais justo. E temos os adicionais, que é conforme o seu trabalho. Então, por exemplo, temos um auxílio saúde, que é referente a uma porcentagem do salário que a própria instituição paga diretamente para o seu plano de saúde. Hoje eu acho que até R$ 5.000 a própria instituição, você faz um plano de saúde através de associação, você escolhe o seu plano de saúde. Plano de saúde ficou R$ 4.800 mensais. Você não ganha esse dinheiro. O próprio MP paga esse plano de saúde até esse limite de 5 mil, fora o subsídio. Então, isso te dá uma garantia, uma tranquilidade. A gente sabe hoje os planos de saúde é o valor altíssimo que é. Então, a gente tem essa tranquilidade da questão de saúde, a gente ter ótimos planos e você escolhe dentro do plano a sua evolução. Temos também, hoje é conhecimento geral que não há aposentadoria integral para os membros igual já teve. Antigamente havia a integralidade, a paridade, ou seja, você se aposentava com o mesmo salário da ativa, né? Quem estava trabalhando aumentava o salário, você também aumentava, ou seja, era paritário e integral. Há alguns anos não tem, então, inclusive, a nossa contribuição previdenciária sobre o teto do INSS, que é R$ 1.000 aproximadamente, e isso gera benefícios e malefícios. Benefícios, a nossa contribuição previdenciária é baixa. Você pega uma pessoa antiga, a pessoa vai pagar, não sei, 6 mil de previdência. Desvantagem, quando você aposenta, hoje você iria aposentar com o teto do INSS, salvo engano, alguma coisa de 8, 9 mil reais. É uma queda de ganho enorme, mas a gente tem a previdência privada. Há uma previdência privada facultativa em que você pode se filiar e você paga um percentual do seu salário, salvo engano, o tanto que você paga é livre, mas o Estado, a instituição, ela dá uma contrapartida igualitária. O que é isso? Posso estar falando errado, mas acho que até 7,5% do que você paga do seu salário, o Estado paga também.
Então, por exemplo, vamos supor, para números mais fáceis de lidar, se você ganha 10 mil, você paga 750 de previdência, o Estado paga mais 750. Então, você ganha 1.500 de previdência por mês lá no seu fundo. Tem essa vantagem. Nenhum rendimento vai ser tão bom desse jeito, porque você vai contribuir duplicadamente. O Estado paga até certo ponto, mas se você quiser pagar mais do que isso, é livre. Então, isso garante uma aposentadoria mais satisfatória no final da carreira. E isso é uma questão de rendimentos, tem que estudar quando chegar ao ponto. Além disso, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele vai te pagar uma política sobre férias. Como é conhecimento, temos 60 dias de férias anuais, sobre esses 60 dias incide um terço, sobre aquele cálculo lá do vencimento básico de 34 mil. Como a instituição demanda muito dos promotores, a férias mesmo, algo extremamente complexo de você conseguir tirar, o Ministério Público soma esse valor, né, 60 dias de férias, mais um terço, e faz o pagamento disso para você mensalmente. Você pega o valor total anual, faz uma divisão por 12, 10, 11, né, todo mês que paga, né, às vezes janeiro não paga pela transição contábil, e todo mês você recebe um pouco disso. Vamos lá, 5, 6, 7 mil, como se fosse uma fração. Além disso, a situação das acumulações de trabalho. A gente tem nossa função, por exemplo, eu sou promotor de justiça hoje de uma vara de família, mas por vezes precisa de atuação na vara de júri. E eu preciso fazer as duas funções. Então, como eu estou fazendo duas funções, nada mais justo que eu receba um pouco a mais para isso. E nesse ponto que você tem um adicional para que você acumule outro cargo e ganhe uma fração de aumento por isso. Da mesma forma, quando você tem que trabalhar em cidades que não é a sua cidade natal, que é a cidade que você mora, você ganha diária para que você haja esse deslocamento para outra cidade. Por vezes, você adquire a licença prêmio, aquela licença que você tem depois de 5 anos de trabalho, você tem 3 meses. Como é muito inviável você tirar 3 meses de férias no cargo, o MP também te remunera por essa licença para que você não tire essa licença. Se você exerce a função eleitoral, você tem a remuneração oriunda da justiça eleitoral só por exercício da atribuição eleitoral, que é rotativa a cada 2 anos. Por vezes eu já ganhei porque eu já fiquei em cargo que o promotor estava de licença e ele era promotor eleitoral. É uma remuneração à parte. Além disso, você tem remuneração quando você pega plantões de final de semana, que o Poder Judiciário não paga. No final de semana temos as audiências de custódia. A depender de onde você está, tem audiências na parte da manhã, de audiência de custódia também. O preso ele tem que ser apresentado ao juiz em 24 horas e isso necessita de uma audiência. Se você faz essa audiência, você tem essa política remuneratória maior. Tem vários benefícios. O Claro. somatório disso gera salários, se a gente fala do subsídio 34 mil bruto, às vezes duplica esse salário. Por quê? Você pega muito mais serviço que aquele previsto como base. Então, é nada impossível que o seu salário duplique pelos trabalhos adicionais e verbas que você ganhe. Nossa, mas eu vi na notícia que tem pessoas ganhando 110 mil, 150 mil. Por que isso? Há um chamativo de notícia que é muito bom, né? Um juiz ganhando 150 mil. Só que tem um detalhe: isso geralmente são créditos retroativos, tá bom? Literalmente retroativos. Da mesma forma que o salário mensal, há certas coisas que não são pagas mensalmente. E isso vai gerando um passivo para você receber. E ao final, em certos momentos, a administração pública vai e quita esse passivo. Então, não é que a pessoa ganhou esse mês esse valor pelo trabalho prestado. É porque o Estado devia essa pessoa e fez um acerto financeiro. E isso gera esses salários que saem na mídia de 150, 200, 300 mil. Nada mais é do que uma quitação de um serviço prestado e acumulado. Então, hoje, por exemplo, eu sou novato, eu não tenho esses super salários. Por quê? Eu não tenho passivo para receber. O MP tem me pagado regularmente. Mas às vezes gera algum passivo. Às vezes teve um ano que você não tirou nenhum dia de licença, você trabalhou um ano inteiro. Então o MP anota seus dias lá para que no momento futuro você possa receber isso. Basicamente, eu achei isso, João. Perfeito, perfeito. Ou seja, se alguém, Compensa, ou seja, compensa, compensa. É, vale muito a compensa. pena. E foi até legal porque você ajudou a esclarecer
talvez até para muita gente que ainda, mesmo pessoal da área jurídica, né, que é o nosso público aqui é da área jurídica, pessoal que está fazendo concurso público, mas ajuda a esclarecer um pouco do porquê que tem esse, poxa, mas se o subsídio é tanto, por que que no contra-cheque ou sai essas informações elas são públicas, né, você Uhum. entra lá na transparência, você consegue ver, por que que às vezes aparece um valor tão alto desse jeito? E aí você está explicando, porque tem acumulações, tem os adicionais, tem tudo. E é tudo baseado em trabalho, baseado em questões Isso, legais, baseados em. Não existe nenhuma coisa coisa estranha. Assim, oculta, tudo, coisa a regra do prevista. jogo está clara, né? E isso, eu acho importante, primeiro, para quem está estudando, ter uma motivação a mais e tem um viés crítico, entender. Eu acho que a falta de informação prejudica essa transparência. Por que tal Perfeito. pessoa ganhou 300 mil esse mês? Porque essa pessoa lá em 2006, ela não tirou nenhum dia de férias. E nunca pagaram para ela, isso foi gerando juro e correção. E se fosse na iniciativa privada, iria acontecer a mesma coisa, mas provavelmente a Justiça Trabalhista não ia aceitar. E hoje foi pago. Em algum momento a pessoa tem que receber pelo que ela fez. E o MP, a Perfeito. magistratura, a defensoria seguem esse princípio. Perfeito, perfeito. Legal, legal. Cara, achei excelente. A gente conseguiu aqui entender bem as atribuições tanto do Ministério Público quanto a atuação do promotor de justiça, né? A questão até remuneratória, as vantagens da carreira. Muito legal, te agradeço muito. E, e o último comentário que eu quero que você faça, bem objetivo mesmo, é assim, você trouxe muito da sua realidade MP São Paulo, né? Os outros ministérios públicos estaduais. A gente não tocou aqui no Ministério Público Federal de propósito, né? Até porque a gente vai ter ali até uma entrevista já programada para isso. Mas essa realidade MP São Paulo, ela é idêntica, ela é parecida, a lógica é igual dos outros MPs, como é que isso funciona? Além da questão de nomenclatura, que pode mudar, inclusive sobre os benefícios e as entrâncias, há um consenso que depois que você titulariza, o andamento da carreira é muito similar. Pode mudar que, às Tá, vezes, por exemplo, em São Paulo é mais lento ou mais rápido você se promover. Às vezes tem Ministério Público que é mais rápido, mas isso é detalhe. As tá, funções de substituto também são bem iguais, você substitui promotores. Às vezes os prazos que você fica em cada cargo também podem ser modificados. E a política financeira tem estado que reconhece um subsídio, uma verba indenizatória diferente, tem estado que reconhece outra, mas o patamar não muda muito. É mais ou menos perfeito. isso. Lógico, tem estado que paga mais, tem estado que paga menos, mas é tudo nessa faixa. Tem peculiaridades, mas nada estrutural. Tá, perfeito. A minha pergunta era exatamente essa, ou seja, então tudo que a gente falou aqui agora, tudo que você explicou aqui pra gente agora, vale como uma espécie de estrutura ou arcabouço para os ministérios públicos estaduais. Uma variação Sim. ali, nomenclatura, terminologia, prazo, Uhum. andamento, funcionamento, enfim, mas a lógica vale para todos. Ou seja, galera, Sim. você sonha com uma carreira legal, com autonomia, né? Porque assim, o mesmo Ministério Público tem autonomia, e isso é legal porque tem muita gente que fala assim, eu não quero ser mandado por ninguém, então eu só sirvo para ser juiz, porque eu não quero ser mandado por ninguém, então eu quero ter o poder de decidir. Calma aí. Tudo bem que muitas atuações do MP é vinculado ao poder judiciário, portanto precisa da decisão judicial naturalmente, mas tem uma série de atribuições que a gente aprendeu aqui hoje, que é o MP resolutivo, que ele vai ter esse papel de articulador, de formulação de consensos, de combinar, fazer acordos, e aí o Ministério Público tem sim a sua autonomia e o seu poder de gerar efeitos práticos, concretos e saudáveis para a sociedade, né? Eu acho que essa é a Isso. grande lição. Fora o extrajudicial, quem gosta dessa posição mais ativa, o MP eu acho que é o caminho mais correto, porque querendo ou não, o magistrado ele tem um poder de decidir, mas tem a figura da inércia, da jurisdição, da Exatamente. imparcialidade. Agora, essa posição ativa, ela é natural do MP e até dentro do processo penal há uma série de vinculações, principalmente no processo penal natural, que o juiz não fica subordinado, mas ele fica também adstrito ao que o MP entende naquele caso. Por exemplo, a denúncia Perfeito. que limita o que vai ser feito, a homologação, um arquivamento hoje, com as mudanças do STF, não é necessário homologação judicial, é só uma comunicação. A própria sentença judicial, ela pode submeter um recurso do Ministério Público da outra parte. Então, é bem dinâmico.
E o juiz também tem os precedentes vinculantes que ele também tem que seguir, de certa Sim, forma. Enfim, sim. então, O sistema é composto por vários fatores, então sair do senso exatamente, comum é importante. exatamente. Patrick, meu querido, poxa, obrigado demais. Vou passar já me despedindo aqui do pessoal, vou deixar a última palavra para você se despedir e dar, mandar a mensagem que você acha que deve mandar para o pessoal que está assistindo em relação ao nosso bate-papo aqui, ao MMP, fazer um convite para a galera entrar na carreira, enfim. Deixar você fazer a Pessoal, saudação final. muito obrigado pela atenção de vocês. É muito mais do que eu falei. Eu dei um panorama geral, básico, e é muito mais do que eu falei no sentido positivo, tá bom? Mas não tem dificuldades? Lógico que tem dificuldades. Excesso de trabalho, às vezes um déficit de servidores, às vezes uma complicação de prazos. Mas para quem quer ingressar, eu tenho certeza que o melhor, eu sempre falo, o melhor dia meu de concurseiro, ele é muito aquém do pior dia meu de Ministério Público. Então, no seu melhor dia de concurso, você pode ter certeza que aquele dia mais difícil do seu trabalho, ele é mais compensativo pela questão da satisfação financeira, mas não só pela questão de realização que você vai conseguir. É uma instituição incrível, procurem saber, qualquer dúvida me perguntem, conversem com o João reencaminha as dúvidas. Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês ingressarem, vocês estarão completamente realizados. Muito bom. Beleza, galera. Então fica o convite aí para você considerar bem o Ministério Público como uma carreira dos sonhos. Valeu, Patrick. Abraço, Obrigado, galera, aquele Léo. abraço. Pessoal, você gostou, curte o vídeo, encaminha um link, compartilha com a galera e vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu, Patrick. Até mais. Valeu.